Como se explica a ineficiência tão grande no abastecimento de água do país em relação às perdas de água? Quais os principais desafios de gestão que impedem avanços mais significativos na redução dessas perdas? De que forma um profissional pode contribuir para sensibilizar a gestão na sua realidade, a fim de acelerar a redução das perdas? Se você tem essa e outras dúvidas sobre o tema das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Piero e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área de saneamento ou áreas relacionadas ao assunto e está procurando conteúdo sobre perdas de água, esse é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias, contar algumas histórias e tentar ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que querem fazer a diferença no saneamento e trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Hoje o nosso tema será a gestão das perdas e os seus benefícios econômicos. Nosso convidado especial será o professor Heber Pimentel Gomes. Professor Heber, professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba, especialista em gestão de recursos hídricos pela USP São Carlos, especialista em engenharia de irrigação, doutor em hidráulica pela Universidade Politécnica de Madrid. É autor de diversos livros, assim como das versões brasileiras do programa EPANET, SWIM e de inúmeros trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior. É atualmente coordenador do Laboratório de Eficiência Hidráulica e Energética do Saneamento, o LENS, da UFPB, e consultor de instituições nacionais e internacionais. Então estaremos batendo um papo com um verdadeiro ícone do setor, além de um ser humano muito acessível que está sempre disposto a colaborar com o desenvolvimento do saneamento. Boa noite, caro professor Heber Pimentel Gomes, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E antes mesmo da sua saudação, para objetivar o nosso papo, nós já vamos à primeira pergunta. O senhor pode fazer a sua apresentação, enfim, conversa inicial, e já vamos tocar a ficha na primeira questão. Como se explica, professor Heber, a ineficiência tão grande no abastecimento de água do país em relação a perdas de água? Seja muito bem-vindo, agora é contigo. Boa noite, muito obrigado pelo convite para esse bate-papo. Espero contribuir nesse programa de vocês, informando, dando a minha experiência sobre o tema. A questão da perda de água no saneamento, ela é universal, né? Ela acontece em todos os países do mundo, em todos os sistemas de abastecimento. A perda, ela é inerente ao sistema pressurizado de distribuição de água, né? São tubulações enterradas, com quilômetros e dezenas de quilômetros de comprimento, de trechos, com peças de conexão, com ligações prediais, etc., sujeito a diversos tipos de pressão, né? Pressões altas, pressões baixas, tubos que se desgastam com o tempo. Então, a perda de água, esses vazamentos, no caso as perdas reais, elas são inerentes. Não existe perda zero. Não existe nenhum sistema no mundo onde a perda seja igual a zero. Bom, o que acontece no Brasil, de acordo com as estatísticas, né, o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, o SNIS, que hoje agora é Sinisa, todo ano eles fazem um apanhado junto às companhias, tentando quantificar e fazendo um relatório anual sobre as perdas de água. E no Brasil, segundo essa estatística, esses dados do SNIS, a nossa perda é próxima a 40%, a perda total, né, que engloba tanto a perda real, a perda física real, aquela água que vai para o ralo, como a perda comercial, que é derivada principalmente por dois fatores: pelo uso indevido, né, pela fraude, como também pela submedição dos medidores, dos micromedidores. Então, a perda alta, ela vem, não é de hoje, né? O saneamento do Brasil tem um histórico que nós tivemos assim grandes investimentos no século passado, no Planasa, até mais ou menos a década de 70. De lá para cá, o saneamento ficou órfão na verdade, na época era o Banco Nacional de Habitação, o BNH, e ele veio sendo apoiado de maneira intermitente pelo governo federal, etc. Pois bem,
Então, um programa de redução de perda em qualquer empresa do mundo, em qualquer sistema, ele tem que ser permanente, ele tem que ser o tempo todo. Se você analisa uma companhia de saneamento do primeiro mundo, onde a perda chega em torno de 10, 15% no máximo, eles têm um programa de perda contínuo, né? O que aconteceu no Brasil, o que acontece no Brasil, é que esses programas de combate à perda, de gestão de combate à perda, eles são efêmeros, são intermitentes. Acontece uma planificação, um planejamento do governo federal. Vamos apoiar um programa de redução de perdas. Aconteceu vários programas, tinha o PMSS, Programa de Modernização do Setor do Saneamento, né? Esse programa incentivou ações de combate a perdas. Recentemente, no novo marco regulatório do saneamento, também está lá que as empresas têm que reduzir suas perdas para o índice aceitável, da ordem de 20%, 20 e poucos por cento. Então, cada empresa tem sua política, né? E onde é que entra a questão da gestão ineficiente, do meu ponto de vista? A questão é que a empresa no Brasil ela não vê a questão da perda como um problema permanente que tem que ser constantemente atacado, certo? Eu vou citar um exemplo que no Brasil, hoje, nos tempos para cá, a empresa com menor índice de perda é a Saneago, em Goiás. A cidade com menor índice de perda é Goiânia. Também tem um índice de perda muito baixo em Campinas, né? E esses sistemas, essas cidades ou essas companhias, eles mantêm um programa ativo. Agora, se você analisar, nós temos dezenas ou centenas de concessões de saneamento público e privado do Brasil, municipal, estadual, etc. Quais essas companhias que têm esse programa permanente? Pouquíssimas, pouquíssimas. Então, você vai em qualquer empresa, olha, qual é o departamento aí de eficiência, de combate à perda ou à energia, inexiste. Ou então tem lá 2, 3 pessoas que ficam aí monitorando alguma coisa, mas inexiste. E a perda de água, se você não atacar permanentemente, se você trabalhar a perda durante 1, 2, 3, 4, 5 anos e der as costas, ela volta. Ela volta, certo? Então, a questão da perda é uma questão de gestão. Tecnologia nós temos. Meios de combater perda nós sabemos, né? Nós temos aí literatura, nós temos aí várias experiências que demonstram como combater as perdas, tanto as perdas reais como as perdas aparentes. Então, a questão da gestão, que eu classifico, é que não é prioritária para a empresa a questão de combate à perda. Não é prioridade. Como também não é prioridade a questão da eficiência energética. Isso leva a esse índice altíssimo, né? Que, segundo o Cinisa, está da ordem de 36, 37, 38, mas é muito maior. Por que é muito maior? Porque esses dados do Cinisa, como eles não são auditados, o Cinisa repassa as informações que elas recebem das companhias. E nem todas as companhias informam adequadamente as suas perdas, porque elas não têm como medir. Como é que elas vão informar? Como é que uma companhia estadual de um determinado estado vai informar adequadamente o índice de perda se ela não mede? Se ela não tem um balanço hídrico? Para você medir a perda, você tem que fazer um balanço hídrico, tem que medir a água na entrada do sistema e tem que medir a água na saída dos consumidores. Fazer uma diferença, calcular o balanço hídrico. Para isso, você tem que ter macromedidores e você tem que ter uma micromedição completa na cidade. E você não tem. E você não tem macromedidores suficientes. Existem muitos sistemas de abastecimento do Brasil, de cidades pequenas, médias e grandes, que não têm 10% dos macromedidores que deveriam ter. Como é que elas vão medir essas perdas? Então, essas informações elas são enviadas para o Ministério que acompanha isso, o Cinisa. Um representante lá manda esse dado e o Cinisa publica. Não existe uma auditoria para verificar se esses valores são corretos ou não, certo? Então,
Será que esse quadro poderá mudar? Bom, com o advento desse novo marco regulatório, né, as empresas estarão obrigadas a diminuir suas perdas, a fazerem suas ações de combate a perdas, ações que já se conhecem, né, quais são as ações técnicas, as ações administrativas para combater as perdas aparentes de fraude, etc. Todo mundo já sabe. Mas isso não é uma rotina. Então, essa rotina, esse tipo de trabalho depende da gestão. Se a gestão da empresa, né, que é quem manda na empresa, não coloca isso como uma atividade permanente, como uma atividade rotineira, a coisa não anda. E se coloca durante 1, 2, 3 anos, depois muda a direção, entra outros dirigentes e continua assim. Né? Aí existem ações isoladas, existem parcerias hoje, público-privadas, onde as companhias, as estatais, ou faz uma parceria com o setor privado faz um contrato de performance para combater perdas durante 2, 3, 4, 5 anos. E depois, não é? Dá as costas e acaba. Aí volta a perda de novo. Então, essa é uma questão da gestão. Isso é de conhecimento. Né? Se você for analisar o saneamento do Brasil nos últimos 70 para cá, nos últimos 50 anos, isso sempre ocorreu. Vem ocorrendo. Não sei se foi fazendo uma complementação, pensando um ponto ali que o senhor menciona, em relação à macromedição. Frequentemente se considera macromedição o processo de comprar os macromedidores. Mas quando a gente fala em manter um controle ativo de perdas e permanente, a gente tem que pensar que a macromedição é um sistema. Ela não é o equipamento apenas que tu faz uma licitação e compra. Ele é um equipamento que ele precisa ser instalado, ele precisa ter manutenção permanente, né? E deve ter a checagem rotineira, né? E precisa, mais que tudo, manter operacional, né? Então, precisa ser pensada essa estratégia da companhia como um todo, né? No sentido de não apenas comprar os macromedidores e jogar lá para a área operacional instalar, mas muito mais do que isso. Comprar os macromedidores e pensar a sistemática que vai manter esse sistema de macromedição confiável, né, professor? Para você ter um programa de redução de perdas, numa cidade de média, grande porte, você tem que primeiro setorizar o abastecimento. Setorização. Essa setorização é um trabalho difícil, caro, tem que fazer um projeto, um diagnóstico do sistema para setorizar adequadamente. Depois que você setoriza, que você divide a rede em DMCs, Distritos de Monitoramento e Controle, você vai ter que ter, para cada DMC, um sistema de macromedição na entrada para medir vazão e pressão, né? Ter um controle das micromedições para fazer os balanços hídricos. Com isso, você pode quantificar a perda e, com essa quantificação, você escolher as ações de combate à perda. Então, você tem que passar por um processo de setorização, implantar fisicamente, fazer o projeto da setorização, implantar fisicamente a setorização com estanques, né, que os DMCs têm que ficar estanques dos vizinhos, colocar macromedidores, acompanhar essas medições, registrar essas medições ao longo do tempo, através de um controle, né, pode ser através de um controle automatizado, e fazer permanentemente esse controle do que entra e o que sai do balanço hídrico. Então, é um trabalho que requer dedicação, é um trabalho caro e, como eu já disse várias vezes, não é um trabalho prioritário para a empresa. Qual é o trabalho prioritário para a empresa no Brasil? É expandir o fornecimento de água. Várias razões. Primeiro, porque se ele faz a expansão, ele vai vender mais água, ele vai arrecadar mais. Se ele faz a expansão, ele está fazendo uma demonstração de que está atuando, certo? Para a população. Olha, nós estamos ampliando o sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, certo? Então, todas essas ações de ampliação, né, elas são bem vistas porque é o investimento que está sendo ampliado. Mas, com relação à operação, que também tem que ser visto, mas a operação numa empresa é o primo pobre da empresa. O primo rico da empresa é a expansão. O primo pobre é a operação.
que é a parte mais difícil de você trabalhar, certo? Então, por isso é que não é prioridade para a empresa. Ela quer expandir, vender mais água e mostrar serviço para as questões de lideranças municipais, estaduais, políticas, etc. Bem, dando sequência ao papo aqui, e nunca é demais a gente destacar, né, professor Eber, e divulgar o quanto a questão da gestão das perdas pelas empresas de saneamento é importante e deve ser priorizada. Então, nesse sentido, com foco nos profissionais novos que estão iniciando na área de perdas aí, ou que ainda não tenham domínio sobre esse tema, quais são os principais desafios aí de gestão que impedem os avanços mais significativos na redução dessas perdas aí? Olha, existe um caminho de convencimento para mudar essa política de gestão. O melhor caminho é a demonstração de que o combate à perda produz um benefício econômico significativo para a empresa. O combate à perda de água, como também a diminuição do desperdício de energia elétrica, do consumo de energia elétrica, é uma ação viável economicamente, certo? Ou seja, normalmente os programas de combate à perda, as ações de combate à perda, elas se pagam com um tempo reduzido. Ou seja, você implanta um programa de redução da perda, você vai gastar X. Com muitos sistemas, com pouco tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, 3, no máximo 5 anos, você pagou aquele investimento. Então, passa a ser um lucro para a empresa, um benefício para a empresa, porque você aumenta a arrecadação, diminuindo as perdas comerciais, e você diminui o custo de produção, diminuindo as perdas reais. Né? Então, se você for fazer uma análise econômica de um programa de redução de perda, normalmente você vai encontrar indicadores que demonstram que o sistema, que esse programa é viável economicamente. Eu já fiz várias análises econômicas de estudos de combate à perda de água e energia. Muitos deles se pagam com menos de 24 meses. Projeto esse que vai durar pelo menos 5 anos, 10 anos de vida útil, você com 2 anos você pagou. Então, demonstra a viabilidade econômica. Isso aí considerando apenas a água recuperada, professor Eber, ou considerando outros aspectos também? Só a água. Se você analisar, por exemplo, a energia, que é outro insumo de importância, certo? A mesma coisa. Eu fiz já estudos, por exemplo, tem um indicador de viabilidade econômica que chama a TIR, né? Tempo de retorno, que é a taxa interna de retorno, que indiretamente seria uma rentabilidade. Então, eu já trabalhei com projetos que você obtém uma TIR, né? Eu já encontrei valores de TIR de mais de 100% ao ano, de quase 200% ao ano, certo? Se você comparar com... Você encontrar uma TIR de 35% ao ano ou mais, você encontra desses estudos de viabilidade econômica. Então, esse caminho seria um caminho de você demonstrar para seus superiores que isso vale a pena. Foi o que aconteceu. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema com uma TIR dessas aí. Exatamente. Isso aconteceu na Saneago, né? O programa da Saneago começou com um colega nosso, Alexandre Gomes, um engenheiro muito competente, há mais de uns 10, 15, 20 anos, nós trabalhamos juntos, e ele começou a fazer o programa de combate à perda e mostrou os benefícios econômicos para seus dirigentes. Quando o pessoal olhou aquele benefício econômico, abriu as portas para ele, para fazer essa ampliação, certo? Nós temos um exemplo aqui na companhia, no estado da Paraíba, da Cagepa, onde um ex-aluno nosso, né, fez um trabalho de conclusão do curso, um TCC, onde ele utilizou técnicas de eficiência energética que ele aprendeu conosco no laboratório, com inteligência artificial. Ele começou a aplicar esses controles na companhia, no sistema, nas elevatórias, e obteve uma economia de energia altíssimo. Aí os dirigentes começaram a prestigiá-lo e começaram a ampliar esse trabalho. Então, eu acho que o caminho é esse. É demonstrar para os gestores que combater perda de água e de energia é um negócio vantajoso. Foi isso que tentou-se no processo Sanear, eu fiz parte
do corpo de consultores de processo sanear, que começou no começo do século, né, 2003, 2004, 2005, e foi feito um trabalho de sensibilização das empresas, dos dirigentes, para mostrar essa viabilidade econômica. O caminho é esse, é a viabilidade econômica. E, lógico, né, uma vez eu conversando com um dirigente de uma companhia estadual, eu perguntei a ele quanto é o índice de perda de água aqui. Ele falou da ordem de 40%. De energia, por aí também. Aí eu digo, e por que você sabe que economicamente é viável atuar no combate a isso aí? Por que é que você não faz isso? Aí ele me mostrou um birô dele cheio de processos administrativos, causas trabalhistas, tudo quanto é de problema para ele resolver. Disse, veja como é que está aqui minha mesa de trabalho. Não é? Aí vem também a questão da política de ampliação, não é, dos investimentos para aumentar a oferta de água, que é uma política que todo dirigente gosta de assumir. Aí a questão de combate à perda de água e energia fica sem ser prioridade. Agora, eu digo que as coisas não são excludentes. Você pode, numa companhia, ampliar o seu sistema e, ao mesmo tempo, combater as perdas. Agora, o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é a ausência de mão de obra das empresas. Elas estão enxugando demais seus quadros de funcionários, né, colocando muita gente nova, que isso é muito bom, mas com falta de capacitação. Essa capacitação ela é necessária, porque a engenharia do saneamento, a engenharia da distribuição de água é uma engenharia complexa, desde a captação até entregar. Ela envolve hidráulica, mecânica, elétrica, TI, tudo isso. Então, nós temos que estar permanentemente capacitando o corpo de técnico. Isso não acontece. Eu acredito que o saneamento acaba também perdendo um pouco de mão de obra para outros setores da infraestrutura, né, professor, como a construção civil, eventualmente a infraestrutura de rodovias, né? Acontece. Aí é questão de trabalhista, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de uma determinada empresa que contrata, começa a treinar o pessoal, aí aqueles engenheiros encontram uma oferta de emprego maior e vai embora. Vai embora, vai trabalhar em outra área, às vezes faz um concurso aí na área jurídica, vai ganhar 4, 5 vezes mais e abandona o setor de saneamento. Isso acontece também. Mas aí tem que repor a mão de obra, né? Tem que repor a mão de obra. Infelizmente, a eficiência que essas empresas estão tomando hoje é aumentar a lucratividade e diminuir os custos. Aí diminuir os custos é sacrificando o quadro técnico. Isso não existe. Isso é um prejuízo. Então, só trazendo à luz de novo esse ponto que a gente acabou de conversar aí, basicamente nossa classe de engenheiros aí não está sabendo vender bem o peixe aí para a alta gestão em termos de retorno econômico das ações de perdas, né? É um ponto de observação, digamos assim. Na verdade, não seria a obrigação do engenheiro sensibilizar seus dirigentes, né? Não é a obrigação do engenheiro que está lá ter a oportunidade de sensibilizar o dirigente. Às vezes ele não tem nem como ele conversar com o dirigente. Não tem nem como ele conversar. Aconteceu o caso aí da Saneaga e da Cagema, foi acidentalmente. O engenheiro começou a fazer, eles começaram a ver o benefício econômico e começaram a prestigiar. Esses dirigentes, diretores, coordenadores, etc., é que deviam ter capacidade de verificar o problema, né? Então, eu sou engenheiro, então eu vou sensibilizar meus dirigentes sobre isso. Tudo bem, pode tentar, mas não é competência do profissional tentar sensibilizar o dirigente já deveria ser sensibilizado. Se ele não é, porque ele é incompetente. Desculpa a expressão. Ele não devia estar ocupando aquele cargo ali. O fato, né, professor Eber, é que nosso país se encontra há anos aí, para não dizer décadas, em um nível de perdas inadequado, e uma parte importante desse contexto está, sim, associada à gestão, aspectos da gestão das empresas, né? Então, nesse sentido, aí, nossa próxima pergunta para o nosso bate-papo é: de que forma um profissional pode contribuir para a sensibilização da gestão, já que acontece esse contexto aí, né, como o senhor explicou, não seria competência desse profissional, digamos assim, essa sensibilização, mas de que forma ele pode atuar aí, facilitando e sendo um caminho a fim de acelerar a redução de perdas, né? Se você for analisar os congressos que aconteceram no setor de saneamento nos últimos 30, 40 anos,
Todos esses congressos têm inúmeros trabalhos de combate à perda. Apresentado lá, vai discussão, tal. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o que é que causa perda, como combater, e que é um benefício econômico. Agora, a questão é prioridade e mostrar no papel. Tudo bem. É importante você chegar, vamos supor, você chega vai ter a oportunidade de conversar numa reunião de diretoria. Aí você chega, olha, existe um programa de redução de perda, tal. Quanto é que. Aí seu dirigente, quanto é que eu vou gastar isso aí? Pô, você vai gastar X milhões de reais. Aí ele dá as costas. Mas se você souber fazer a avaliação econômica e dizer, olha, mas isso aqui vai nos trazer uma taxa interna de retorno de 85% ao ano. Aí ele já começa a querer conversar com você. Se ele entender um pouco de análise econômica, ele vai querer comprar a sua ideia. Então, eu também digo isso a meus colegas, as pessoas que fazem curso comigo, que nem sempre os engenheiros hoje aprendem a fazer estudo de viabilidade econômica. Eles relegam isso aí em segundo plano, que, na verdade, é o principal, é o dinheiro. Né? Ou seja, o estudo de viabilidade econômica é importante para você convencer o dirigente. Aí sim, você é responsável pelo setor, aquele setor está desprestigiado, falta dinheiro, aí você mostra a ele que aquela ação ali vai produzir um benefício econômico. Eu posso dar um exemplo aqui também, numa companhia, não vou citar o nome, em que ela começou a trabalhar em redução dos gastos de energia elétrica só fazendo uma modificação no contrato das concessionárias, no contrato da potência contratada, da demanda contratada, certo? Um reajustamento da demanda contratada. Para você fazer esse reajustamento, você tem que medir a potência instalada, a potência consumida, comparar, analisar as contas. Então, é um trabalho técnico e eles começaram a fazer nas unidades e começaram a refazer os contratos de demanda e começaram a baixar a conta, no caso, a tarifa de demanda. Começou a baixar. Aí eu perguntei, a companhia tem centenas de unidades consumidoras, elevatórias. Por que não faz isso tudinho? Porque não tem mão de obra. Não tem jeito para fazer. Ou seja, também é uma visão estreita, porque se você analisa que por ali é o caminho de você conseguir economia, então contrata mais gente, terceiriza o serviço, contrata mais gente. Infelizmente, o quadro é reduzido no Brasil. Eu tenho o seu livro aqui, professor Eber, de abastecimento de água, e no finalzinho dele aqui, o senhor dá um gostinho aqui sobre a parte de análise econômica de projetos, né? Capítulo. Além do seu livro aqui, o senhor teria algum material a recomendar aí para o pessoal que está iniciando nessa área, hein? Eu sou suspeito, né? Eu vou recomendar esse livro aí, porque é um livro de abastecimento de água e tem um capítulo de avaliação econômica de projetos. E tem estudos de caso mostrando a viabilidade no caso de redução de perda de água e de energia elétrica. Deixar na tela aqui para o pessoal que for assistir o vídeo conhecer o material aí, se precisar fazer contato, a gente informa os seus contatos aí, né? Certo. Bem, professor, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, com a participação mais que especial aí do professor Eber Pimentel Gomes. Quero agradecer imensamente, de novo, pela sua participação e generosidade em compartilhar seu conhecimento aqui conosco, e também aproveitar essa oportunidade para pedir para o professor Eber que deixe sua mensagem final de motivação para as pessoas que estão nessa jornada das perdas d'água, especialmente os novos entrantes do mercado aí, que querem ajudar a fazer diferença no saneamento. Muito obrigado, professor Eber. Fique à vontade para deixar a sua mensagem final aí. Eu defendo uma tese que se o Brasil quisesse acabar com grande parte dos seus problemas econômicos e sociais, era resolver a questão do saneamento. Por quê? Porque isso iria gerar um fluxo de recursos altíssimo, obras civis, emprego. Ou seja, só se você for universalizar água, parte do esgoto, e reabilitar os sistemas existentes, que estão todos carentes de reabilitação, você não iria haver desemprego de engenheiro nesse país. Por quê? Iria ser necessário contratar esse povo todo para trabalhar.
e aí iria ter serviços de obras, iria movimentar recursos, seria um caminho muito grande. Agora, isso requer recurso. Pelo menos foi feito no estudo aí foi feito um marco regulatório para o Brasil chegar a universalizar, teria que investir por ano 50 bilhões de reais. Se não investe eu acho, nem 20% disso aí. O investimento de saneamento anual no Brasil não chega a 10 bilhões, eu acho. Certo? Bom, se houvesse uma mágica aí de cair dinheiro vamos fazer tudo que o saneamento precisa, nós iríamos acabar com o desemprego. Seria uma motivação. Eu digo isso para meus alunos, ó, não desanimem, certo? Porque esse campo do saneamento é um campo muito aberto para se trabalhar. Se a nossa gestão, né, permitir, nós temos muito caminho para alavancar isso aí. Seria esse Tá certo. É uma ótima mensagem, sim. Então, enfim, os projetos por si só já demonstram que eles têm viabilidade. Então, de forma geral, o saneamento tem viabilidade. Claro, tem as questões do esgoto que precisam ser melhor pontuadas ali, né? Mas em termos de perdas, com certeza seria um caminho aí, né? Que não seria problema de dinheiro, porque os projetos são viáveis, né? Então, é uma questão de vontade política, esforço enfim, e N outras causas, mas especialmente essa vontade política de fazer a diferença, né, em relação a esse aspecto, né, professor? Exato. Só botar um outro exemplo. Eu era consultor do processo sanear e eu fazia avaliação econômica dos projetos de redução. E a Eletrobras tinha um plano de financiamento a juro bastante subsidiado para as empresas fazerem seus trabalhos de eficiência energética. E chegou um dirigente lá, no Rio de Janeiro, da Eletrobras, demonstrando que o projeto dele valia a pena conseguir recursos porque era extremamente viável economicamente. Aí ele foi mostrar que aquele trabalho ali gerava uma TIR de 98% ao ano, uma rentabilidade de 98% ao ano, né? Aí eu digo, para mim mesmo, né, dizendo, rapaz, se ele está querendo o juro a 7% ao ano, que era o juro do empréstimo, era 7% ao ano. Se você demonstra que você tem uma TIR de 98%, se você for no banco privado buscar dinheiro a 30%, você ainda vai ganhar. Né? Por quê? Você vai investir pagando 30% e vai ganhar 98%. Né? Então, realmente, essa visão econômica e financeira é importante para sensibilizar os gestores. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez. E sigamos com fé aí nessa jornada do saneamento. Ok, eu também agradeço aí a oportunidade desse bate-papo e estou à disposição de algumas informações posteriores. Um abraço a todos. Um abraço.